Oi gente, eu sou a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar sobre a primeira parte do meu projeto de Lendo Os Miseráveis. No meu vídeo do Book Haul, eu falei pra vocês que esse mês eu ia começar a ler Os Miseráveis e que eu tava lendo ele em e-book. O que acontece e fica a dica pra quem achou o e-book por aí, não sei se é a mesma versão da de vocês, mas a questão é que as notas de rodapé estão ficando muito difíceis de ser lidas, porque elas eram no final do capítulo, e aí eu tinha que ir até o final do capítulo ler a nota de rodapé pra voltar, e aí eu indo do útil ao agradável, porque eu achei uma super promoção nas Americanas, eu consegui comprar esse box aqui da Kozak Naif, e por R$35 mais ou menos, sem contar o frete e com um cupomzinho de desconto, e super valeu a pena. Para quem quiser fazer o projeto de leitura comigo e ler Os Miseráveis até dezembro, eu recomendo que vocês olhem o vídeo sobre o projeto, que é da My Do All About the Book e o Vitor Martins. Eu vou deixar o link na descrição e nos cards. Eu já tinha deixado no outro vídeo, mas se vocês quiserem, deem uma olhada. E como Os Miseráveis é dividido em 5 partes, seria uma parte a cada 2 meses, até chegar a dezembro. Então o que acontece? Agora em março eu li metade da parte 1. A parte 1 é Fantine, o nome. A parte 1 Fantine, ela é dividida em 8. Então, eu li em março os 4 primeiros livros. Chama aqui livro primeiro, livro segundo, li até o 8º. Então, eu li os 4 primeiros livros de Fantine e quem quiser me acompanhar, agora em abril eu vou ler os 4 últimos livros de Fantine, que é a primeira parte. Pra quem quiser, então, fazer desse modo que eu tô fazendo, agora em março foi da página 17, que é o prefácio, até a página 242, que é quando começa o livro 5º, o que dá umas 220 páginas, mais ou menos, mas o livro não é muito alto, assim, é tranquilo, gente. Tem muita parte, o rodapé também é bem grande, não é difícil, seria como se fosse um livro pequeno por mês, dá pra fazer. Gente, vamos lá, sem medo do tijolão. A partir daqui o vídeo, como é um diário de leitura, eu vou falar sobre a primeira parte que eu li em março e é com spoilers. Quem não quiser ver nenhum spoiler, então, infelizmente, gente, deixa já o likezinho aqui, por favor, se inscreve no canal e volta no próximo vídeo, ou, por tua conta e risco, pode continuar olhando. Logo no prefácio já explica um pouco de por que Victor Hugo escreveu um livro como esse. Victor Hugo era uma pessoa super preocupada com questões sociais e tal, e aí ele diz aqui no começo que enquanto houver essa diferença tão grande entre as classes sociais e enquanto houver miséria, no caso, os miseráveis, enquanto houver ignorância, livros como este não serão inúteis. O livro então começa falando do Dom Bienvenu. Meu francês não é lá essas coisas, eu espero que esteja mais ou menos certo. Vou começar dizendo que eu adorei o personagem do bispo, apesar de eu não ser uma pessoa nem um pouco cristã, católica, fervorosa. Eu, na verdade, sou, como uma boa cientista, tenho muitas dúvidas e sou cética pra muitas coisas. Mas eu gostei do personagem do Dom Bienvenu porque ele é muito bondoso, ele é muito confiante. Quando eu digo confiante, eu digo confiança na fé, confiança nas outras pessoas, a fé rege a vida dele, apesar de que no livro diz que quando ele era mais jovem não era bem assim, ele era meio adepto da farra, mas casou jovem e tal, e logo depois que a esposa dele morre, aí ele resolve virar padre, resolve ir em busca da fé e tal. Dom Bienvenu pensava nos outros e na bondade antes dele próprio, e tem algumas passagens em que ele vai arriscar a vida dele, e ele mesmo assim não hesita e vai, e ele chega a dizer, por exemplo: não estou no mundo para conservar a minha vida, mas para guardar almas. Moram com ele a irmã e uma Madame Magloire, não sei dizer, gente, pelo amor de Deus. E as duas confiam muito nele, servem ele, obedecem ele fielmente. Mesmo não concordando com essas coisas dele, arriscar a vida dele, elas não impedem ele de modo algum. Elas tentam falar várias vezes pro bispo, de repente, não fazer certas atitudes porque são perigosas e tal, mas quando ele diz que vai fazer igual, elas obedecem, e isso é uma das coisas que acontece quando eles cruzam com Jean Valjean. Jean Valjean é um homem, um criminoso que passou 19 anos preso nas galés. Jean Valjean foi preso por roubar pão.
Ele morava com a família, com a irmã e os filhos dela, e eles estavam passando por uma fase muito pobre, em que ele não conseguia arranjar emprego, e ele então toma essa medida drástica, que é roubar o pão para eles comerem, mas ele é pego. Claro que 19 anos para quem rouba pão é muito tempo, só que acontece que ele tenta fugir 4 vezes, não consegue e aumenta assim a sua pena. Quando ele finalmente é solto, ele vai parar nessa cidade, mesma cidade do bispo, e ele tenta, porque ele tem dinheiro, ser hospedado em estalagens, mas quando descobrem quem ele é, todo mundo manda ele embora, e ele tá quase dormindo na rua, quando uma senhora pergunta pra ele: "E aí, tu já bateu naquela porta ali?" Que por um acaso é a porta do bispo. Lá no bispo, é óbvio que as mulheres da casa não querem que ele entre, ele é um homem perigoso, todo mundo acha ele perigoso, afinal, que criminoso, preso, condenado, não seria super perigoso. Mas o bispo abre a porta pra ele. O bispo nem trancava as portas da casa dele, as portas da igreja, ele sempre disse que aquela casa não era dele, era uma casa da fé, era uma casa da igreja, então quem quisesse, a hora que quisesse, ele deixava todas essas portas abertas pra receber qualquer um. Não foi diferente com Jean Valjean. Quando Jean Valjean entra, ele mesmo não acredita no que está acontecendo. Ele pergunta: "Realmente, o senhor realmente vai deixar eu ficar aqui? Eu tenho dinheiro, eu pago o senhor. Qualquer coisa para eu poder ficar aqui." E o bispo: "Não, tranquilo, senta aí, camarada. Vamos jantar." E ele então se mostra muito grato por aquele ato do bispo. Ele come que nem um louco. E o bispo, além de tudo, além de dar comida para ele, além de deixar ele entrar, ele monta um quarto pro Jean dormir ali aquela noite. Enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando: meu Deus, tudo isso por causa que o cara roubou um pão. Tipo, é muito preconceito, sabe? Nem todo prisioneiro é um assassino. Eu ficava achando aquilo tudo muito injusto com ele. Ele foi preso por uma coisa tão pequena e ninguém aceitar ajudar aquele cara. Mas aí, na parte do Jean Valjean, o Victor Hugo explica pra nós que ele sim era um homem perigoso, apesar de roubar só um pão. Por quê? Porque anos nas galés enchem o coração de uma pessoa de ódio. Ele se sentia roubado e ele queria vingança. Uma parte que eu achei muito interessante, que me deu mais pena ainda do Jean Valjean, é que depois de ele ter passado por todas as estalagens, ter passado por casas, batido na porta das pessoas: "Pelo amor de Deus, me deixa entrar", ele tentou dormir numa casinha que ele encontrou, e era a casinha de um cachorro, e até o cachorro expulsou ele da casinha. Ele diz assim quando ele conta pro bispo: "Deitei-me numa casinha de cachorro e este me mordeu e expulsou como se também ele fosse homem. Pareceu-me até que ele sabia quem eu era." Mas mesmo o Victor Hugo dizendo pra nós que ele era um homem perigoso, a gente pensa: bom, mas o bispo fez tudo de bom pra ele vai reconhecer, e ele parece uma pessoa agradecida. O bispo é tão bom pra ele, acredita tanto nele, que ele explica por que ele confia no Jean Valjean, por que ele admira até o Jean Valjean. "Se o senhor saiu desse lugar de dor com pensamentos de ódio e de cólera contra os homens, então é digno de compaixão. Pelo contrário, se os seus pensamentos são de benevolência, de doçura e de paz, o senhor vale muito mais do que qualquer um de nós. Então, se ele for um homem com raiva no coração, mesmo assim ele merece a compaixão do bispo. Mas se ele for um homem com ainda bondade no coração, então ele ainda é mais que o bispo. De qualquer forma, o bispo tá ali por ele." Não tem como não gostar do bispo. Mas então, Jean Valjean passa a noite lá. Ele não consegue dormir porque finalmente ele tem uma cama fofa. E ele se acorda de madrugada e resolve fazer uma coisa não tão legal. E ele resolve roubar o bispo e fugir. E ele viu durante o jantar que os talheres eram de prata e resolve pegar então esses talheres e fugir. Ele é pego pela polícia e a polícia bate então com ele a tiracolo na casa do bispo e pergunta pro bispo se ele conhecia aquele homem e tal, e o bispo olha pra ele e na mesma hora já sabe o que dizer e diz assim: "Mas Jean Valjean, eu disse pra te levar também os candelabros, por que tu não levou também os candelabros?" Jean Valjean fica completamente assustado e sem reação, e a polícia percebe que a história que o Jean Valjean disse era verdade, porque o Jean Valjean disse que ganhou do bispo aqueles talheres. Quando ele entrega então mais isso pro Jean Valjean levar, ele diz que espera que o Jean Valjean use isso pro bem, aquele dinheiro pro bem. E o Jean Valjean então sai, ele encontra um menino
e ele sem querer acaba ficando com a moeda do menino, sem querer meio querendo, e ele fica com aquela monte de informação na cabeça e de repente ele percebe que ele roubou o menino sem necessidade, e ele percebe o que ele tá se tornando, e ele começa aquela loucura na mente dele, e ele vai atrás do guri pra devolver o dinheiro, e aí termina naquilo ali, tu percebendo que ele, talvez, pelo menos, vá realmente querer fazer o bem que nem ele prometeu pro bispo. Aí nós terminamos a parte, por enquanto, do bispo e do Jean Valjean, e começa a parte da Fantine, que dá o título dessa primeira parte do livro, né? Fantine é uma moça pobre, sem pais, camponesa, uma operária, descrita da seguinte forma: era loura e tinha lindos dentes. Como dote possuía ouro e pérolas, ouro sobre a cabeça e pérolas na boca. Que, pra quem viu o filme como eu, já sacou o que quer dizer ter ouro na cabeça e pérola no lugar da boca, nos dentes, né? Porque a vida da Fantine não vai ser muito fácil, né? Pra quem tá ligado no filme. Ela era muito ingênua e tava vivendo o primeiro amor. Por mais pura que ela fosse, ela se entrega a esse amor. E é aí que ela engravida da Cosette. Quando ela engravida, ela ainda tem esperança, ela acha que o namorado dela vai casar com ela. Ela vive ali com algumas amigas e os seus namorados também, eles estão sempre todos juntos. Mas as outras amigas não são tão puras e ingênuas, elas sabem que o primeiro amor não dá em nada e elas não têm esperança de ficar com aqueles rapazes. Então quando os rapazes somem, porque eles somem, tá? Eles deixam elas lá abandonadas. As amigas dão risada, sabendo que isso é normal, que esses rapazes têm costume de ficar com elas e depois ir embora. E a Fantine fica arrasada, óbvio. Ela não conta que tá grávida, mas acaba tendo a criança. E aí nós temos um salto um pouquinho no tempo, em que ela já tá com a Cosette dos braços, e ela não tem dinheiro, e ela precisa trabalhar, e ela tem a ideia de voltar pra cidade natal dela. Só que ela sabe que ela não vai conseguir nada se ela tiver com um bebê. E indo pra cidade, ela encontra uma mulher com duas filhas muito bonitas, parecem muito bem cuidadas, e ela elogia aquela mulher e elogia a beleza das filhas dela, e pergunta pra mulher se a mulher não aceita cuidar da Cosette também. Ela decide que vai pagar pra mulher, e a mulher aceita o dinheiro, aceita a mensalidade pra cuidar da Cosette. E aí então a Fantine pode ir pra outra cidade dela e continuar mandando meu dinheiro mensalmente pra Cosette ser cuidada por aquela mulher e ela poder trabalhar e assim poder viver. Só que o que a Fantine não sabe é que a Madame Thénardier, não sei falar, que é quem ficou com a Cosette, ela não é flor que se cheire. Ela e o marido são pessoas que não são totalmente pobres e miseráveis, mas também não são ricas, só que tem um pouco uma mania de grandeza ali. E então eles pagam pra todo mundo que eles são os benevolentes por estarem cuidando de uma menina que não é nem parente deles, mas ao mesmo tempo eles ficam pressionando a Fantine pra Fantine mandar mais dinheiro. E enquanto a Fantine aceita, porque ela não tem o que fazer, ela não tem como voltar pra buscar a Cosette, então ela aceita continuar mandando cada vez mais dinheiro, mas enquanto isso ela não sabe que Cosette não tá sendo tratada como aquelas duas meninas lindas que ela viu. Bem pelo contrário, inclusive o seguinte: alimentavam-na com os restos dos outros pratos, pouco melhor que o cão e pouco pior que o gato. Também diz o seguinte: a Madame Thénardier amava apaixonadamente suas duas filhas, o que a fazia detestar a estranha. O menor lugar que Cosette ocupava em sua casa dava-lhe a impressão de que a pequena roubava suas próprias filhas, diminuindo até o ar que respiravam. Ou seja, mulher louca, né? Mas ela queria o dinheiro da Fantine e ela continuou cuidando da Cosette. Então é aí que acabamos a primeira parte, lida em março, nessa situação. O Jean Valjean decidindo, pelo visto, que vai viver mais pro bem, a Cosette, coitada, né, no meio dessa família que trata ela como uma mendiga, só que com um teto sobre a cabeça, e a Fantine lá trabalhando arduamente na cidade natal dela pra mandar dinheiro. A gente ainda não viu o que ela tá fazendo lá, só sabe que ela manda dinheiro. E eu tô muito curiosa pra continuar isso aqui em abril. Quem viu até aqui esse vídeo, eu espero que eu tenha empolgado vocês pra lerem, se vocês não estavam lendo. Se estão lendo, vamos
continuar, vamos discutir, deixa aqui nos comentários quais as impressões vocês tiveram sobre essa parte, vamos conversar um pouco sobre o livro que a gente tá lendo. E eu espero então conseguir conversar mais com vocês no mês que vem sobre então o resto da primeira parte da Fantine. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se é a primeira vez que vocês vieram, comentem bastante aqui embaixo e beijo, tchau! Não é uma turbina de avião, é um ventilador. É a primeira parte do quê? Como é que eu estou chamando isso aqui? Mas Mou! Sai! Encontrar com o bispo, depois ele... Para, amor, pelo amor de Deus, gato puto! Noite lá. Ai, gato puto! Esse vídeo tá ficando enorme porque esses gatos não param quieto!